Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer o convite que nos foi feito. Só um minutinho, pessoal, o negócio aqui está... Eu não estou tendo muito retorno. Alguém poderia falar para mim se o vídeo está compartilhado? Vocês estão vendo? Tá? Estamos vendo o seu vídeo e te ouvindo perfeitamente. Interessante, a hora que eu compartilhei aqui... Ele... Aqui ela está mostrando transição planetária. Obrigado, Eurípides. Eu conheço até sua voz, meu amigo. Falou, obrigado. Eu estou com duas telas, a projeção dos slides está em outra tela, então, de vez em quando, vocês vão me verificar, se olhando um pouco para a esquerda. Deixa eu ver se eu ajusto o monitor. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Este tema transição planetária, eu sei que para muitos ele enseja uma disseminação das questões apocalípticas, das profecias que foram proferidas desde o início da humanidade neste planeta. Temos ali os profetas antes de Jesus, temos ali, a partir do seu evangelho, muitas prenunciações. Na literatura espírita, há uma imensidão de obras que tratam este assunto. Nós gostamos muito do livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Lembrar que nessa obra há um capítulo especialmente dedicado a um grupo de espíritos que foi isolado do seu sistema estelar, chamado Capela. Esses espíritos vieram à Terra. Então, há um contexto de abordagem muito interessante, mas não será o objeto hoje de nossa fala. Hoje nós vamos tentar trazer para vocês uma interpretação de reforma íntima, uma abordagem evangélica. Desculpem se em algum aspecto eu vou trazer frustração àqueles que esperavam, como eu disse, esse tipo de abordagem. Mas esse assunto realmente é muito interessante. Além do livro A Caminho da Luz, tem um livro psicografado por Divaldo, que se chama Transição Planetária. Eu sei que há muitos outros livros. Eu referencio mais estes dois. Iniciando o nosso estudo, Transição Planetária, nós já vamos aqui trazer a fala de Mateus. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, desde os remotos tempos, já se fala, desde o início do mundo, já se fala do fim do mundo. Cataclismas, guerras, catástrofes, homens que se degladiam, isso propicia uma quantidade enorme de desencarnações. Então, muito se tem falado disso. Então, lá no Evangelho, Mateus já falava de guerras e rumores de guerras. Mas, ora, meus amigos, se nós formos rememorar esses 2 milênios a partir da vinda do Cristo, quantas e quantas guerras a humanidade presenciou? Quantos desastres, cataclismas, vulcões, erupções, placas tectônicas, desastres naturais, desastres propositais. Quantos eventos dessa espécie a humanidade já causou e já presenciou? Então, não é novidade, nem deveria nos assustar. E ainda, essa frase ela é carregada à tona nos tempos atuais, como se tudo isso ainda estivesse no porvir. Mas esses fenômenos sempre aconteceram e eles fazem parte, eles compõem a marcha natural do progresso do nosso orbe, do nosso querido planeta Terra. Mas e Kardec? Qual é a abordagem de Kardec em relação à transição planetária? Em relação a essa fala de Mateus? Em relação àquilo que foi visto e profetizado por João no Apocalipse? Onde ele premeditava, onde ele enxergava, onde ele visualizava uma série de situações de extrema violência, desespero, angústia entre os povos. Será que isso
já não vem acontecendo desde aqueles tempos e faz parte deste processo que nós chamamos de progresso? Então, Kardec faz uma abordagem muito assertiva e é com ela que nós vamos ficar. É com ela que nós vamos alicerçar a nossa palestra hoje, a nossa conversa. Desculpem o termo palestra, não sou palestrante, sou aqui apenas um intermediador nesse momento. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. Então, quando nós falamos no fim do mundo, sim, nós vamos acreditar no fim do mundo, mas não no fim do mundo material, não no aniquilamento dos habitantes encarnados deste planeta. A Terra não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então, concluindo, trazendo do livro Obras Póstumas a fala de Kardec, o que se prepara, a chamada transição planetária, o Apocalipse, os novos tempos, não reverberam em espécie, em volume algum, o fim do mundo material, mas a transformação nos aspectos morais. Então, podemos dizer que nessa caminhada evolutiva dos espíritos e do planeta Terra, haverá em algum momento, e não é uma transição brusca, é gradual, tem infinitos degraus, infinitos pontos intermediários, haverá sim o fim do mundo do egoísmo, onde predomina o egoísmo e o orgulho. Porque, na verdade, extirpar isso de nós totalmente na sua íntegra demandará um tempo considerável. Porque só o espírito que já está no estágio de purificação, ele é desprovido totalmente do orgulho e do egoísmo. Mas voltando à nossa situação atual e nessas profecias apocalípticas, o que nós podemos assegurar, e isso nós estamos alicerçados na obra de Kardec, na obra de respeitáveis espíritos, é que sim, haverá uma transição da era da matéria para a era do espírito. E vamos detalhar isso. No livro A Gênesis, capítulo 18, Kardec explica que a Terra, como tudo que existe, está submetida à lei do progresso e que se dará pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, aqui a gente vai fazer uma parte, vamos voltar a 1857, na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, onde lá é dito a Kardec, pelo Espírito de Verdade, o Adriano mencionou, o Espírito de Verdade, que compõe o universo 3 elementos gerais. Elemento é um vocábulo que se encontrou, mas talvez a Deus ele não seja muito adequado, mas nós vamos, num didatismo, colocar dessa forma. Tudo o que existe no universo se resume a 3 elementos. Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas. O Espírito, princípio inteligente da criação. E a matéria. Então, meus amigos, estes 3 elementos é o que nós chamamos de trindade universal. E quando Deus cria os espíritos, e ele o faz incessantemente, ele concede a nós, aos espíritos, alguns atributos fundamentais. O primeiro, que nós vamos chamar de princípio da unicidade. Nenhum espírito é completamente igual ao outro. Nós somos únicos. Ou vocês conhecem alguém que é uma verdadeira, uma fiel duplicata de você, de nós? Não, nós somos únicos. Segundo atributo, fomos criados simples e ignorantes, mas dotados da capacidade do direito de escolha, o famoso, o reputado livre-arbítrio. Terceira condição, imperiosa, nós temos que cumprir,
que buscar conformidade às leis divinas. Em uma, muito particularmente, talvez a mais especial, a lei do progresso. Então, fomos criados simples e ignorantes e temos aí a capacidade de escolher como nós vamos agir, como nós vamos operar a nossa existência, mas em aderência à lei do progresso. Então, todos nós, habitantes deste orbe, estamos em processo de evolução. À medida que nós evoluímos, podemos afirmar que o nosso mundo também evolui, porque a evolução do nosso planeta, ela é caracterizada, ela é determinada pela evolução de seus habitantes. Então, a transição planetária, esta mudança de estágio evolutivo a qual o nosso planeta está submetido, é decorrente, depende, é consequência da evolução da maioria dos habitantes do planeta Terra. E isso se dá em qualquer mundo. Eu não acompanhei, mas vocês estavam estudando a pluralidade dos mundos habitados, é isso, em todos os mundos há, sim, a submissão às leis de Deus, porque são leis universais, e à medida que a maioria desses espíritos evolui, o mundo evolui conjuntamente, é consequência. Então, Kardec diz, restam aos homens fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Vamos refletir como será o nosso planeta se aqui estivermos num estágio, num ponto futuro, chamado regeneração, onde nós vamos inverter o predomínio do mal pelo predomínio do bem, não obstante a existência do mal. Ele ainda está ali coexistindo, mas ele já é menor do que o bem. Nós vamos ter um descanso muito importante e muito necessário, não no sentido da ociosidade, da letargia, do estacionar-se. Nós vamos ter um descanso de tanta luta. Luta essa alicerçada em provas e expiações. Então, esse porvir, ele é muito desejoso, ele é muito esperado. E para isso, nós temos que fazer a nossa transformação, a nossa transição. A transição, vou repetir, da era da matéria para a era do espírito. Bezerra disse o seguinte, não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de expiação e provas, expiações e provas, para o mundo de regeneração. E vejam que é de 2004, mas há muitas décadas isso vem sendo falando, porque quando nós observamos a amplitude existencial deste planeta, nós falamos aí de milhões de anos, e a vida civilizatória, talvez aí há alguns milhares de décadas. Então, nós percebemos esse longo intervalo, não há como precisar exatamente a data em que haverá essa transição, porque isso não é um interruptor, que você muda a chave e imediatamente a situação já está alterada. Não, isso é um processo gradativo, mas o que nós sabemos, até pela orientação, pelo esclarecimento dos espíritos do bem, é que este momento está cada vez mais próximo, que ele está acontecendo. Agora, acontecendo ele está desde o momento em que a Terra subiu do estágio de mundos primitivos para o mundo de expiações e provas. Ali já começou a sua jornada rumo aos mundos regeneratórios ou de regeneração. Mas talvez agora a intensidade seja maior, porque está próxima essa alteração, essa recategorização de estágio evolutivo. Um grande sinal que nós temos é o envio da terceira revelação da lei de Deus, do Espiritismo, 150, 170 anos atrás. Então, esse momento está próximo. E isso nos traz o quê? Nos traz a convicção de que é mister, de que é necessário, de que é a hora de nós buscarmos, sim, a nossa transformação moral. E nós buscarmos reformar-nos,
de nós estabelecermos uma luta intensa contra as sombras que habitam nós mesmos. Aqui nós temos uma escala didática, porque são infinitos os mundos, e não há categorias estanques bem delimitadas por didatismo, até para que a explicação fique mais simples, categorizou-se a evolução dos mundos em 5 níveis. Mas nós sabemos que entre os mundos de um mesmo nível há diferentes estágios de evolução. Mas nós temos aí, então, nessa escala didática, o início da vida a vida dos homens nos mundos primitivos, em seguida, expiações e provas, que é onde nós estamos. O terceiro degrau, os mundos de regeneração. Ao que tudo indica, estamos próximos dele. Os mundos felizes e os mundos celestes. Vamos falar um pouquinho dos atributos, das características de cada um destes mundos. Os mundos primitivos, eles servem de morada para as primeiras encarnações dos espíritos. A Terra passou por isso, chamada pré-história. O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. Sabemos da importância do instinto, tudo que ele nos provê, a segurança que ele nos provê. Mas, nestes mundos primitivos, os instintos se sobrepõem aos sentimentos. A preocupação do homem é com a sua necessidade material. A ignorância, que não está dizendo maldade, aqui está dizendo a ignorância domina totalmente o conhecimento e a moral. Aí, os espíritos que habitam os mundos primitivos evoluem, carregam consigo essa evolução e direcionam para o planeta. E o planeta, então, ele muda de estágio, atinge um que nos é muito conhecido, mundos de expiações e provas. Vocês verão que as características são enxergadas por nós no nosso cotidiano. Os atributos dos mundos de expiações e provas, eles desenham situações que nós vivemos, que além de nos ser muito perto, mais do que isso, reside em nós. Primeira característica, superioridade da inteligência. Sim, nós já temos muito avanço tecnológico, muito conhecimento, muita informação. O mundo hoje produz petabytes, está até difícil já quantificar a quantidade de bytes de informação produzida, e isso cresce numa exponenciação, numa progressão geométrica. Vou pular a segunda, vou falar da terceira. O homem tem qualidades. Sim, todos nós temos qualidades, até porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as virtudes, todas as sementes das virtudes plantadas em nós, e nós só temos que nos esforçarmos para florescer essas virtudes. Então, nós temos qualidades, mas temos sim que lutar muito contra o nosso orgulho e egoísmo, sabendo que essas duas chagas da humanidade, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, delas se derivam todos os outros problemas morais que nós temos, todas as mazelas que nós carregamos. Muitos espíritos encarnam para expiar suas faltas. O rótulo é mundo de expiações e provas. Provas são testes. O Livro dos Espíritos é muito claro quanto a isso. Provas são os testes que nos submetemos para o aprendizado, para verificar se nós já temos algumas virtudes, se algumas preocupações já estão superadas, para que possamos assumir novos compromissos. E as expiações se resumem à lei de ação e reação, à colheita daquilo que plantamos. A expiação é nós passarmos ou nós sofrermos as consequências daquilo que fizemos, daquilo que fazemos. De forma alguma nós tratamos isso como castigo. Não! A expiação é sempre uma benfeitora porque nos traz aprendizado. Nós vamos muitas vezes passar por situações que propiciamos a outros passarem. Então, vamos sempre trazer esse axioma. A expiação é uma mestra.
uma professora, ela nos ensina. E eu deixei uma característica que eu pulei, que se chama contraste. Contraste, vocês já operaram isso muito em televisão, quando vão calibrar alguma imagem. Contraste é quando nós temos divergência de intensidade de luz entre dois pontos e aquilo nos salta aos olhos. Então, contraste é quando nós comparamos A com B e percebemos uma diferença muito grande. Então, esse termo contraste eu trouxe, espero que os amigos concordem comigo, para evidenciar o seguinte: nos mundos de expiações e provas, os espíritos de expiações e provas, vocês já perceberam que, muitas vezes, nós valorizamos a saúde, de fato, quando estamos atravessando um momento de debilitação? Vocês já perceberam que nós, ou pelo menos eu, valorizo a luz do dia, o sol, depois de ter passado por grandes momentos de penumbra? Nós valorizamos quando perdemos, nós regozijamos depois que sofremos. É isso que nós estamos chamando de contraste. Vamos combater o contraste. Vamos aproveitar todos os benefícios espirituais que nos são concedidos, sem termos que observar o contraste, ou seja, sem termos que passar por situações difíceis para entendermos o quão bom é termos o equilíbrio mental e espiritual. É um convite que nós fazemos. Então, essas características, elas estão notadamente publicadas no mundo que vivemos. Mas o mundo que vivemos, as características do mundo que habitamos, nada mais é do que a junção das nossas características. Então, se o mundo é assim, é porque a maioria de nós também o é. E agora a gente vai dar um pouquinho para frente, até para desejar isso com toda a nossa força. Os mundos regeneradores, que é transição entre expiações e provas e os mundos felizes. O homem ainda tem uma vida material, ainda está ligado à matéria. Agora, a vida material não significa a mente estar materializada. Obviamente, tendo um pouco de matéria grosseira ou matéria compactada, condensada. Quando nós dissemos matéria grosseira, não é de forma pejorativa, não. É uma matéria ainda de densidade elevada, com um peso considerável. Então, nós temos, sim, uma vida material. Mas o importante agora é iniciarmos as nossas escolhas. O que é importante para cada um de nós? Aquilo que se avoluma, que acrescenta a alma, ou aquilo que satisfaz unicamente a matéria? Então, nesses mundos, o homem está ligado à matéria, mas o amor já está presente nas relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam cumprir as suas leis. Não é maravilhoso esse mundo? Imaginemos um mundo onde os habitantes estão conscientes da existência das leis divinas e mais, buscam cumpri-las, buscam aderir à conformidade dessas leis. Então, é um mundo que nós ensejamos, e este mundo já vive em muitos de nós. Apesar de nós estarmos habitantes de mundos de expiações e provas, muitos espíritos já estão com as características e condições dos mundos regeneradores. Ainda não tem a felicidade perfeita nos mundos de regeneração, mas já tem uma aurora de felicidade, já está prenunciada, já conseguimos vislumbrar o que ela é. Temos provas, sim, provas, porque provas são testes, já fomos efetivamente testados, como eu sou como um líder de pessoas, como eu sou abastado, como eu reajo diante de uma dificuldade material, eu tenho resignação, mostrei humildade, resiliência, são os testes, mas não tem mais a angústia da expiação, ou seja, eu não vou sofrer mais reações do meu passado delituoso. Vem a calmaria depois da tempestade, uma convalescença depois da doença, depois da moléstia. O homem, claro, é falível. Não avançar é recuar. Nós sabemos que, se a gente pegar no Livro dos Espíritos, pergunta número 100, onde há as ordens evolutivas, nós temos os espíritos. Vamos lá, nós temos os espíritos imperfeitos, neutros, bons e puros, 4 ordens. Negativo, nós temos 3.
imperfeitos, bons e puros, porque o neutro não faz o bem, não faz o mal. Se não faz o bem, não está em aderência à lei do progresso. Se não faz o bem, não está correspondendo aos talentos que recebeu, está enterrando. Se não faz o bem, está desperdiçando o ativo do tempo. Então, espírito neutro, ou seja, não avançar e recuar, a gente não. Desculpem. O espírito de verdade, na resposta à pergunta de Kardec, número 100, colocou a neutralidade dos espíritos como uma característica dos espíritos imperfeitos. Então, não cabe a neutralidade nos mundos de regeneração. E aí nós temos os mundos felizes, não há muito o que falar, porque está tão distante ainda, mas é um mundo muito almejado, né? O bem sobrepuja o mal, com discrepância. O mal existe porque os espíritos não são puros, mas já são espíritos bem adiantados, e o mal que existe ele é residual e fortemente combatido por cada um. A felicidade predomina, e aí a gente avança mais ainda, e só resta uma coisa a falar dos mundos celestes. Reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade, morada de espíritos puros. Colocamos esses 5 estágios, mas o que nos interessa nesse momento é a nossa transição. Então, para isso, eu busquei na internet, num site de casamento, um convite. Estou aqui publicando para vocês um convite. Mas percebam que nesse convite não tem um endereçamento. Para quem é esse convite? Então, agora nós vamos endereçá-lo. Esse convite é para você, para mim, para todos nós. E que convite é esse? É o convite de adesão à transição planetária. É o convite de sermos espíritos de regeneração ou busca dessas características para que nós possamos atingir esse degrau, que nos será tão feliz. Então, para isso, nós iniciamos essa transição, pelo menos nos aspectos doutrinários. Em quaisquer setores da atividade humana, é natural cultivemos nas reentrâncias do coração o anseio de melhoria e aperfeiçoamento. O que isso está dizendo? Está dizendo que, vou dar um exemplo, a minha esposa, ela é costureira. Então, ela busca todos os dias se aperfeiçoar na sua arte de costurar, aprimorar a sua técnica, fazer o melhor acabamento possível para que a entrega final traga satisfação. A cozinheira, que carinhosamente faz o almoço, procura acertar no tempero, calibrar esse tempero, balancear a dieta. Então, em todos os setores da atividade humana, e nós vamos corroborar isso, vamos ratificar com mais um slide, vamos colocar aqui o médico. No contato com o sofrimento, com a enfermidade, ele sempre está ampliando os seus conhecimentos. O engenheiro, né, no labor do seu trabalho, na recorrência, executando obras, estudando, trabalhando, ele com certeza se torna um calculista melhor, um projetista melhor, um administrador melhor do que faz. O advogado que muito lê, que muito estuda, está sempre abrindo perspectivas novas na sua tarefa advocatícia. Mas o nosso contexto aqui é espiritual. Se nos aspectos e nos contextos, nos nichos da atividade humana, nós sempre estamos buscando aprimoramento, e aquilo que mais importa, que mais relevante é, nós estamos buscando o aprimoramento, o aperfeiçoamento como espíritos? Então, aí vem 3 perguntas. Isso aqui está no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, que é uma interpretação do livro Nos Domínios da Mediunidade. O que dizemos das realizações do Espírito Eterno? Ou seja, é normal que nos preocupemos com as atividades do nosso cotidiano material. Mas qual é o nível da nossa dedicação às realizações de espírito? Notadamente a reforma íntima, o burilamento, a prática da caridade. Vou repetir, a luta ferrenha contra o orgulho e o egoísmo que ainda carregamos. Nós paramos para pensar, nós pensamos muito nas lutas e experiências da vida material, mas a gente reflete, a gente para pensar, a gente dá atenção nas lutas que teremos
como espírito? Como eu estarei no plano espiritual? Nós nos preocupamos se nós estamos decidindo pela felicidade real, e o que traz a felicidade real é a consciência tranquila que se estabelece pelo cumprimento das obrigações espirituais. Meus amigos, se pegarmos a obra Os Mensageiros, que é a segunda da coleção André Luiz, há casos muito belos e elucidativos de espíritos que se prepararam 30 anos sob orientação espiritual diferenciada, muitos planos traçados, objetivos reforçados, mas aí nós nascemos, vestimos essa veste de fluido denso, temos o esquecimento do passado, mas a intuição permanece, desde que a gente faça as conexões ideais. E aí, nós buscamos a verdadeira felicidade, que é a conformidade, que é o cumprimento daquelas etapas de planejamento que fizemos, sob a ótica de nos tornarmos espíritos melhores. Então, essas 3 perguntas é uma reflexão, porque se estamos falando de transição planetária, ela se dá com a transição dos espíritos, e os espíritos somos nós. Nós vamos buscar sepultar, extinguir uma civilização poluída pelos vícios, pela alimentação dos prazeres essencialmente materializados. Nós vamos sepultar isso aí e vamos assistir a essa transformação da alvorada, da luz de um novo dia. Nós vamos, para que nós possamos experimentar isso, precisamos fazer, implementar, empreender a nossa transição. Nós precisamos destruir os grilhões que nos vinculam à era da matéria. Como fazer? A receita, pelo menos no seu conceito, ela é muito simples. Difícil implementar, mas ela é muito simples de entendimento. Basta que nós estudemos, ou seja, busquemos o aperfeiçoamento intelectual, o conhecimento, e que nós trabalhemos. E esse trabalho tem um sentido muito amplo. É ajudar ao próximo, é buscarmos a resignação, a comiseração, é lutarmos contra os nossos defeitos. Uma série de situações que propiciarão essa chamada transição, onde nós deixamos de priorizar aquilo que nos vincula essencialmente à matéria e busquemos, então, a nossa espiritualização. A mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Mas isso aqui não é aula de mediunidade, não. Mas mediunidade é intercâmbio, não é só dentro do centro espírita. Mediunidade é intercâmbio entre mundo material e espiritual. E significa que todas as vezes que nós pensamos, nós nos conectamos a todos aqueles que comungam conosco, em maior ou menor grau, as nossas opiniões, convicções e ideias. E isso tudo é fundamentado, alicerçado na nossa mente. E aí vem a pergunta, nessa transição da era da matéria para a era do espírito, qual é o nível do nosso pensamento? Com quem nós nos associamos? Com quem nós compartilhamos as nossas aspirações, os nossos desejos? Então vem a frase do autor, os nossos pensamentos, a natureza dos nossos pensamentos, aquilo que nós esperamos da vida, ou seja, as nossas aspirações, que se expressam em pensamentos, atos e emoções, determinarão a qualidade dos espíritos pelo princípio da afinidade que se sintonizam conosco. Então, percebam, é livre-arbítrio puro. Nós decidimos o que pensamos. E a qualidade desse pensamento vai estabelecer sintonia com aqueles que vibram nessa mesma faixa. Nós podemos estar aqui na superfície do planeta, mas com um pensamento em equilíbrio, conectados a espíritos de altíssima evolução que aspiram o tempo inteiro e ininterruptamente o bem. Não significa que estamos nesse nível, mas significa que nós podemos estabelecer a conexão, porque é uma frequência aberta. Então, quando nós estamos com o equilíbrio mental,
conectados aos espíritos encarnados e desencarnados, que vibram pelo bem, nós estamos num constante processo de indução do progresso, indução da transição da era da matéria para a era do espírito, que nos permitirá acompanhar a transição planetária deste orbe de expiações e provas para mundos de regeneração. E quando nós estamos com essa mente equilibrada, quando nós estamos lutando contra as nossas dificuldades, quando o que importa para nós é o bem-estar do nosso próximo, daqueles que habitam lá conosco, mas daqueles que estão na rua, que estão em qualquer lugar. E aí nós podemos, com muita alegria e humildade, dizer o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Não significa que Cristo está reencarnado em mim, não. Significa que os princípios de Jesus, reverberados no Evangelho, estão sendo praticados em maior ou menor grau por cada um de nós, que estamos buscando vencer as amarras da matéria. Matéria muito importante, o nosso corpo é um santuário sagrado. O que nós estamos dizendo aqui não é para desleixarmos da matéria, é para nós priorizarmos os aspectos espirituais, vivendo em um mundo material, aproveitando cada segundo, cada infinitesimal de tempo a favor do nosso progresso. Vocês já pensaram que beleza? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Mas, se é impossível agora a cristianização coletiva da humanidade, em nosso pequenino orbe, sim, a Terra é muito pequenininha, né? E aí estamos falando de dimensões físicas. Jesus fala o tempo inteiro ao nosso coração, silenciosamente. Gente, vamos pensar em Jesus, né? Jesus é um espírito puro, arquiteto da construção desse planeta, isso está no livro O Caminho da Luz, Emmanuel nos contou. E já desde sua encarnação, deu exemplificação máxima da sua grandeza e da sua humildade. Um majestoso espírito que nasceu numa manjedoura, num estábulo. Cercou-se, o seu exército foi formado por pescadores. As suas armas eram a propagação das leis divinas, notadamente a lei de amor. Então, tomemos esse exemplo e que ele desperte em cada um de nós uma luzinha que seja. Porque, meus amigos, o importante, o que é imperioso para a nossa evolução é a nossa boa vontade. Sem entrar nos aspectos de qual é o meu estágio evolutivo, o que nós temos a convicção é que se colocamos a nossa boa vontade ao bem pensar, ao bem agir, nós conseguimos operar transformações enormes em nós mesmos. Mas é um trabalho de cada um, ninguém vai fazer isso por mim. Nós temos as induções, claro, os espíritos superiores, o meu colega de casa espírita, a minha mãe, o meu filho, há muitos espíritos que nos orientam, que nos motivam, que nos induzem. Mas eu preciso aceitar. Por isso a frase, cada um de nós terá que construir a própria edificação. E como? Como fazer essa transição da era da matéria para a era do espírito? Bom, ela começa a ser efetivada humildemente, silenciosamente, perseverantemente, no mundo interior de cada um. Essa transformação ela é anímica, ela é intrínseca, ela é interior. Mas lembrando que nós estamos cercados de bilhões de espíritos que nos motivam para isso. Quando a gente deve começar? Ora, nós já dissemos que o planeta está em pleno processo apocalíptico, talvez próximo da fase de regeneração. E quando a gente deve começar? Desde já. Desde já. Não deixe para daqui 5 minutos, não. Comece já. E eu sei que vocês já começaram. Então, eu vou tentar começar já esse processo de autotransformação.
E ele se verifica, sem dúvida alguma, quando a gente faz a permuta dos sentimentos. Que permuta é essa, meus amigos? É tirar, extirpar, diminuir, esmaecer, até extinguirmos com aquilo que nos amarra à inferioridade. Qualquer fator derivativo do orgulho e do egoísmo. Então, o convite, amemos e sirvamos, aprimoremos os sentimentos, estudemos, exerçamos a fraternidade, aprendamos incessantemente, purifiquemos os olhos, tenhamos comiseração, não julguemos, observemos no próximo sempre as qualidades que ele tem. Quanto a nós, não. Olhemos para nós mesmos, façamos uma análise, coloquemos na balança o que temos feito, pensado. E aí, pessoal, é estudo e trabalho. Vocês estão vendo um coração que eu procurei. Eu procurei uma forma de, como se fosse um coração de pedra, um coração endurecido. Então, esse coração endurecido, ele começa a se transformar quando nós deixamos aqueles milenários hábitos que nos cristalizam, que nos prendem, que nos amarram à era da matéria. Aqui a gente vai fazer o contraste. A gente já falou o que é contraste. O contraste da era da matéria com a era do espírito. Na era da matéria, predomina a ignorância. Nós temos condição de buscar o conhecimento, e muitas vezes o conhecimento está à disposição e a gente não quer reformar os velhos postulados, as velhas ideias, né? Então, vamos trocar, sim, a ignorância pelo conhecimento. Vamos deixar de ser opressores. Não, eu não sou opressor. Talvez ainda cometamos a opressão nas pequenas coisas. Tolhendo o nosso próximo, tentando impor as nossas ideias. Então, a gente vai, nessa transição fundamental de expiações e provas para a regeneração, nós vamos substituir a opressão pela fraternidade. Desde quando? Desde agora. Os instintos, que são importantes, mas eles não podem predominar, não no estágio que nós estamos, nós vamos buscar a renovação dos sentimentos. Ou seja, numa síntese, transição planetária, transformação era da matéria para a era do espírito. Nós vamos substituir o que é ruim pelo que é bom, o que é negativo pelo que é positivo, o que degrada pelo que diviniza. Os detalhes da nossa vida, em todos os nossos contextos, em qualquer situação, nós podemos enxergar o cenário de forma negativa ou de forma positiva. Nós podemos encarar a dor como algo que vai me trazer reflexão, aprendizado e melhoria, como nós podemos fazer da dor um grande feitor, nos revoltarmos em maior ou menor grau. Entendam que isso depende, é fruto da escolha de cada um, do livre-arbítrio de cada um. Nós podemos enxergar no nosso próximo as dificuldades que ele tem, ou podemos buscar os aspectos superiores e buscarmos espelhamento. Nós podemos sempre olhar para o alto, reconhecer que temos um Pai amoroso e que sempre nos concede tudo aquilo que nós precisamos. E nós temos um instrumento considerado o maior influxo magnético concedido ao espírito e que não custa nada, nem euro, nem dólar, nem prata, nem níquel, e que se chama prece. E prece pressupõe pedido justo, e pedido justo pressupõe humildade. E isso tudo em conjuntura nos traz sintonia com as forças do bem. Quando nos moralizamos,
e nos tornamos realmente altruístas, caridosos, superando a animalidade primitiva, a ambição, olha que bonito, pessoal, nos convertemos em pontes luminosas, ou seja, nós estamos estabelecendo comunicação entre o céu e a terra. Nós podemos receber da fonte abundante dos espíritos superiores as melhores energias, multiplicar e irradiar isso àquilo que nos cerca. Se nós desejamos sublimar as nossas faculdades, temos que buscar a educação, a transformação do coração em altar da fraternidade. Caridade tem esse estereótipo muito da doação material, que é importante. Mas tenhamos convicção que há muitas pessoas próximas a nós, distantes também, mas próximas, e às vezes a gente não enxerga, que precisa da nossa doação. A doação do nosso tempo, do nosso ouvido sincero, verdadeiro, não aquele que simplesmente capta o som, não, aquele ouvido que interpreta o que o outro está dizendo, se sensibiliza. Então, nós podemos fazer muito. E isso também é condição para a transição que nos permitirá ultrapassarmos ou atravessarmos essa transição planetária. Pessoal, 45 minutos, nós encerramos aqui o nosso singelo estudo. Como eu disse, há aqueles que gostariam de uma abordagem mais técnica sobre o Apocalipse, sobre a transição. De fato, nós temos uma extensa obra. Agora, tomem cuidado, porque há muitas especulações. Então, nós preferimos ficar naquelas obras que tem um maior alicerce. Não dá para estabelecer, pegar o calendário e falar, é hoje. Não, o importante é saber que essa transformação ela começou desde sempre, que agora talvez esteja, talvez não, que agora está mais próximo, mas nós temos todo um instrumental, toda a condição de buscarmos essa transição. Como eu sei que muitos de vocês já estão fazendo, e talvez já sejam espíritos regeneradores. Eu tenho que buscar muita coisa, mas não posso alegar que me falta oportunidade, condição, subsídio, fundamento, instrumento. Muito obrigado a todos. E agora o que eu faço? Agora acho que tem a prece. Alguém vai fazer a prece. Eu não sei se... Nós faz para nós. Faz para nós a prece de encerramento, por favor. Não, Josi, eu falei muito. Você faz, nossa querida presidente. Deixa o pessoal descansar. Está nervosa aqui. Adriano, quer fazer, Adriano? Eu faço. Obrigada. Vamos, então, nesse instante, aproveitar as palavras inspiradas de nosso irmão e nos colocarmos diante do Criador. Nos sentirmos envolvidos pela sua inspiração divina, pela grande força e luz de nossos amigos da espiritualidade superior, que nos convidam a acessar seus pensamentos, seus sentimentos, que nos convidam a perceber o quão grandiosa e satisfatória é a mudança de atitude para o bem. Pai amado, abençoe essa casa e a cada um que a frequenta. Abençoe nossos lares, essa cidade, esse país e a transição desse planeta.
que nós consigamos enxergar as oportunidades de melhora, que possamos também nos servir de luzes e que possamos ser pequenos focos dessa transformação, tanto para nós, quanto para aqueles que nos cercam. Obrigado hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, obrigado a todos vocês aí pelo comparecimento, pela participação. Obrigado você. A casa te agradece, te abraça virtualmente, né? Abraço para sua família e que você possa retornar ainda esse ano para a gente, mais uma vez, ou pelo menos, né? Que a gente possa contar com você novamente, tá bom, Lívia? Boa noite, muito obrigada, viu? Foi muito, muito boa a palestra, valeu demais. Obrigado, Jones. Tchau, meninos. Até mais. Oi, Lívio. Hoje você estava especialmente inspirado. Parabéns, que Jesus abençoe você e toda a sua família. E o Adriano completou com essa prece maravilhosa. E o Livro dos Espíritos. Obrigado, gente. Agradeço mesmo. É a presença de vocês aí que nos intui. David, obrigado por tudo aí, viu, irmão? Ô, Carlinhos, estava sentindo só... não sei o que eu faço. Você está com o rosto, né? Mas eu não sei se o Adriano me passou. Eu clico nesses 3 pontinhos aqui, Não, é o seguinte, não. A hora que você sair, sai todo mundo, que aí... Eu quero só aproveitar para falar um pouquinho com o pessoal aí. Olha, pessoal que está nos ouvindo ainda, ó. Falando em palestra ainda, sexta-feira agora, palestra presencial lá na casa com o André, falando sobre os princípios da doutrina espírita e reforma íntima. E na semana que vem, finalizando as quartas-feiras online, o nosso companheiro Rubens Rocha, tá bom? E também lembrar o pessoal que domingo tem eleição às 17 horas, para quem pode ir presencialmente ao Alfredo Júlio Fernandes. E para aqueles que não podem, nós vamos ter o sistema misto. Então, pluga na plataforma e dá o seu voto lá, marca a sua presença na nossa reunião, que vai decidir a nova diretoria para o biênio 2021-22, ok? Todo mundo aí ligado. Era isso que eu tinha para falar. Agradecer muito aí ao Lívio pela palestra, pela boa vontade. E o mês que vem nós podemos ter mais a última aí, com certeza. Ok, galera? Valeu. Então eu vou dar stop aqui, é isso? A hora que você sair, cai tudo. Então tá bom. Tá bom? Um abraço. Boa noite Com a Deus. todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus.